Cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, pessoas que nos acompanham, também através das redes sociais. Hoje eu venho à tribuna para falar de uma situação que está deixando o país muito preocupado e preocupa a todos nós. A situação que começou na China, o coronavírus, e que infelizmente não estamos livres. Então a minha tribuna hoje é mais a título de conscientização, também para deixar a população um pouco mais tranquila, dizer que sim, tem que tomar os cuidados necessários, mas ainda não chegou, e esperamos que não chegue em nosso município com a força que chegou em alguns países, Itália, Espanha, Irã, que foram países que, depois da China, mais atingidos. Na China já está tendo uma regressão na doença, já está diminuindo os casos dia a dia, e, pelo que se ouve, até mesmo sem uma vacina ou um medicamento próprio para atacar a doença. Simplesmente com a prevenção que fizeram, fechar as cidades, quarentena para todo mundo, não sair de casa, não fazer eventos. Então, com isto, eles conseguiram e estão conseguindo diminuir a doença. A Itália já decretou quarentena, a Espanha, Irã, e o Brasil, logo também vai ter isto. Então, aqui um pequeno histórico de como, até ontem, como estava no mundo. Então, o que é o coronavírus? É de uma família de vírus que causa infecção respiratória. Ele foi descoberto em 31/12/2019, é recente, 2 meses e meio praticamente, e na China, e provoca a doença chamada de Covid-19. Sintomas, todo mundo já sabe: febre, tosse, dor de garganta, náuseas, enfim, uma situação muito parecida com a gripe normal, mas já tem uma cartilha onde que coloca os sintomas no sistema do SUS e vai dizer se é caso de coronavírus ou não. Então isso o vereador Baroni já está facilitando o sistema de saúde e que está descartando muitos casos, que realmente é uma gripe um pouco mais forte que está acontecendo. Tem que evitar, como evitar? Lavar as mãos, cobrir o nariz quando vai aspirar, evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados e arejados, não compartilhar objetos pessoais. Isso todo mundo já viu um monte, mas não custa a gente continuar batendo e falando para que realmente não tenhamos um avanço muito grande em nosso país, principalmente em nosso município. Desde os primeiros casos, já infectou mais de 169 mil pessoas no mundo. E os cenários mais críticos estão na Itália e no Irã. Já tem 24 mil casos na Itália e 13 mil casos no Irã confirmados. O número de mortes no mundo já passa de 6.500 pessoas. Isso é ontem, até ontem, pela revista Exame, esses dados. Na China, o pior já passou, como eu comentei, está regredindo a doença. Infectou 81 mil pessoas. Na Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Bolívia e Peru adotaram medidas que restringem a entrada de estrangeiros. Então, na Argentina, que é o país vizinho aqui, ninguém entra no país que for estrangeiro, nem brasileiro vai para lá por 30 dias, adotaram essa medida. E se for um argentino que está voltando para casa, sim, mas provavelmente vai ter que fazer quarentena. Eu acredito que o Brasil vai adotar isso dentro dos próximos dias ou horas, porque está avançando os casos enormemente. A Europa fechou as fronteiras por 30 dias, Portugal fechou a fronteira com a Espanha, fronteira terrestre, e nos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles, as 2 maiores cidades do país, anunciaram o fechamento de escolas e bares. A França prepara para declarar quarentena parcial. Então é preocupante realmente, quando vê países de primeiro mundo, que nem na Europa, aí, que tem uma condição de saúde muito diferente da nossa no Brasil, fechando tudo, significa que nós temos que realmente se conscientizar.
E Carlos Barbosa já fez, muitos municípios já fizeram. E lá no final eu vou chegar nesse assunto, e eu acho que nós temos que conscientizar a população. Nós, vereadores, temos que falar com todo mundo, tem que pedir para as pessoas de idade, fiquem nas suas casas, não vão para a rua, não é o momento de ir para o mercado fazer compra. Alguém vai comprar, principalmente as pessoas de idade, ou pessoas que têm uma doença, que têm imunidade muito baixa. Não saiam de casa, não vá trabalhar. A empresa vai ter que entender essa situação. De uma maneira ou outra vai ter que entender. Porque senão nós não vamos controlar e nós vamos ter a epidemia vai ser tão forte quanto está tendo na Europa. O Brasil confirmou 200 casos e logo em seguida já apareceu mais 21 casos nos estados. Então já tem mais de 220 casos no Brasil, talvez já chegue a 250 hoje à noite. E chegou a semana passada o primeiro caso confirmado. Praticamente 7 dias. Então está avançando muito rápido. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, não se sabe mais a situação que está, da onde está vindo o vírus, porque não está se transmitindo entre a própria comunidade. Tem 1.913 casos suspeitos e 1.486 casos descartados no Brasil. São Paulo é o estado que mais tem casos, 136, depois do Rio de Janeiro tem 24 casos. O governo de São Paulo anunciou hoje suspensão de aulas e eventos com mais de 500 pessoas. Minas Gerais suspende as aulas nas escolas estaduais. Escolas particulares de Salvador suspendem aulas a partir desta segunda. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Wittem, afirmou que a Polícia Militar pode interditar os espaços com grandes aglomerações. A CBF decidiu suspender a partir do dia 16/3, que é hoje, por prazo indeterminado, as competições nacionais. E a Federação Gaúcha de Futebol também suspendeu o Gaúchão hoje. E aí teve, infelizmente, a gente vê algumas pessoas, não sei se vamos chamar de irresponsável, que ficaram bravos com o ato do presidente. Tem que ser aplaudido o ato do presidente. Ele está preocupado com a situação dos atletas, está preocupado com a situação do Estado, da população gaúcha. Os dirigentes dos clubes do interior reclamaram. A gente entende, eu fui dirigente de clube e sei que tem que competir, tu tem atleta para pagar, tu tem folha para pagar, mas não é o momento de pensar no financeiro. É momento de pensar no coletivo, pensar no próximo. Talvez a gente não venha fazendo há muito tempo, e isso está vindo para nos conscientizar, que temos que pensar em quem está do nosso lado. Assim a gente vai conseguir combater esse vírus mais fácil do que talvez outros países que demoraram um pouquinho para ter essa conscientização. No Rio Grande do Sul, são 7 casos confirmados e 66 suspeitos. 2 confirmados em Caxias, um já foi liberado da quarentena porque já curou. Tá? E Campo Bom tem um também, já curou, que era um empresário que a gente acompanhou a semana passada, que eu acho que foi a pessoa que despertou, ele procurou, e ele se identificou lá dizendo que ele achava que tinha e foi, insistiu e foi comprovado. Acredito que tem que ser desta maneira. As pessoas que chegam aqui ou chegam no país que são do exterior, por favor, não vão para a sociedade, vão para dentro de casa e fiquem lá por 7 dias. É isso que temos que fazer, vereadora Rosália. Porque senão não vamos ter... Hoje fiquei sabendo que uma pessoa chegou numa empresa gripada com todos os sintomas do coronavírus. E aí foram pedir, teve contato com alguém, você viajou? Não. Tem um parente que voou e eu tive contato no final de semana. Como é que essa pessoa foi no meio, chegou ontem, ou chegou sexta da Europa, de algum lugar infectado? Como é que vai na família de alguém? Vai para casa, fica em casa, não pode fazer isso, gente. Isso nós temos que fazer. Os meios de comunicação têm que começar a bater e pedir para as pessoas ficarem nas suas casas, que não tenham necessidade de sair de casa. As universidades, a PUC, a Universidade de Santa Maria, a URFS, a UFPEL, a IFRS, já suspenderam as aulas hoje, aproximadamente 30 dias. Escola estadual, a partir do dia 19, também vai suspender as aulas. A gente entende que é difícil. Não tenho dúvida que é um momento de dificuldade. Os filhos, onde é que vão ficar? Os pais trabalhando,
mas temos que entender que é a maneira, talvez, de não levar adiante. As crianças, presidente, pela informação que temos, elas contraem o vírus e não acontece nada com elas. Elas eliminam, só que elas transmitem para alguém. E aí pode ter uma pessoa idosa na casa, contamina um vizinho, contamina mais alguém. Então, não podemos deixar elas vulneráveis, porque tu nunca sabe o que chega numa escola. Mesmo com todos os cuidados que as escolas têm, então nós temos que evitar isso também. Em Carlos Barbosa, tem 2 casos suspeitos. Foram investigados e foram descartados. Graças a Deus, nós tivemos outros casos aí que talvez não chegaram a ser suspeitos, que foram descartados. Então nós ainda estamos bem. Nós podemos ficar bem se cada um de nós se conscientizar. Dos 30 mil habitantes que temos em Carlos Barbosa, se conscientizar que tem que fazer a sua parte. Não faz o que não precisa ser feito hoje. Eu tinha viagem amanhã para Santa Catarina, a trabalho, e eu cancelei. Na sexta-feira de noite eu cancelei minha viagem. Estou fazendo a minha parte. Santa Catarina está contaminado? Não. Tem, talvez, não sei, tem o mesmo caso que o Rio Grande do Sul, talvez tenha menos que o Rio Grande do Sul. Só que talvez, eu não sei, o litoral de Santa Catarina recebe turista todo dia. E aí, num restaurante, tu tem um contato com uma pessoa dessa, tu nem está sabendo. E aí eu trago para cá, contamino meus colegas, a empresa, os lugares que a gente tem que frequentar. Decidi não viajar. Resolvo por aqui, num primeiro momento. Depois, faço mais adiante. E Carlos Barbosa, prefeito hoje à tarde, baixou um decreto, como a presidente falou, suspendendo por 30 dias os eventos que têm subvenção do município, e o centro de convivência, a biblioteca, o telecentro estarão fechados pelos próximos 30 dias. Acho um ato grandioso do Executivo em fazer isto. Muita gente talvez reclame agora, mas é melhor a gente prevenir do que ter que remediar aí na frente e ter um problema futuro. Então, é isso que eu queria trazer, mais a título de conscientização, já vou lhe dar a parte, a título de conscientização, e que realmente as pessoas também não precisam se apavorar, é só fazer a cartilha que a saúde já colocou, que nós podemos evitar. Vereadora Rosália. Obrigada, vereador Denir, pelo à parte. Quero cumprimentar a presidente, a mesa diretora, demais vereadores, a imprensa, o público que nos prestigia, público de casa, funcionários da casa. Bem importante, vereador Denir, nós não podemos ficar calados, nem de braços cruzados com o que vem acontecendo. Nós temos que nos preocupar muito com os nossos familiares. Todos nós, com certeza, temos um familiar idoso ou um familiar que está na zona de risco, que tenha alguma doença crônica. E, como foi mencionado aqui, as crianças eliminam, mas elas transmitem. Hoje mesmo, o próprio Colégio Santa Rosa também vai parar, a partir de quarta-feira. Medidas cautelosas, com calma, nós não podemos também alarmar, mas nós temos que ter cuidado, sim, e é importante que a população se oriente, realmente faça o que realmente for necessário. Vamos evitar viagens de passeios, tudo que for supérfluo. Não há necessidade do idoso ir fazer compras, de ir no banco, de ir verificar a pressão no próprio posto de saúde ou no hospital, que é muito comum do idoso fazer. Vamos evitar e ficar o máximo em casa. Nós sempre orientamos as pessoas a sair, esparecer, mas agora, por um momento, é o contrário, é ficar em casa para evitar uma contaminação e evitar o pior. Na Secretaria de Agricultura, Denir também, vereador, foi tomado umas pequenas decisões necessárias. Tudo que for vala, que for necessidade para procurar água para animais, está sendo prioridade do governo. Então, o secretário chamou os subprefeitos e
e tudo que for para abrir valo, retroescavadeira para buscar água, seja para animais, seja para o consumo do agricultor, está sendo prioridade. Então, quero te agradecer pelo tema, que é bem importante para divulgar para o nosso município. Obrigado, vereador Rosália. Vereador Everson. Sim, Denir, obrigado pela parte. Realmente bem interessante o tema que tu traz para a tribuna de hoje. E quando o colega começou a falar, eu vim aqui para a internet, comecei a procurar no site do Clicker EBS, e agora às 4h18 da tarde já tinha 234 confirmados. Então veja, da tua pesquisa até agora já aumentou 30 e poucos casos, em questão de algumas horas, né? Então, para ver o quão delicado é esse assunto, e precisamos sim tomar medidas para que se coíba um pouco a proliferação desse vírus. Estancar totalmente é quase impossível, porque ele está no ar, ele está por tudo, é muito difícil. Então, o que nós temos que fazer é tomar medidas para melhorar um pouco a não contaminação. E, nesse sentido, é importante as pessoas também pensarem que, se não tem álcool gel, que se lave as mãos constantemente, que dá o mesmo efeito do álcool gel. Né? É muito importante que o pessoal faça sua própria higiene. Assim como os próprios mercados, eu já vi esses dias aqui na cidade, que o mercado aqui no município estava passando álcool líquido nos carrinhos, nos cestinhos. Então isso é muito legal também, né? Para evitar o contato do vírus com as pessoas. Assim como o pessoal pode também cuidar um pouco nas portas de banco, portas de estabelecimentos comerciais, portas de outros lugares, ou corrimão de escada, o próprio elevador. Conversava hoje com um amigo, se a pessoa contaminada estiver sozinha no elevador e expirar, e logo após entrar alguém naquele ambiente mais fechado, de pouca ventilação, também é perigoso e complicado. Então, se as empresas, os prédios podem botar ventilação nos elevadores, também já ajuda. Alguns têm, outros não têm. Então, que ligue a ventilação do elevador para poder ajudar a trocar o ar com mais brevidade possível, assim como nós na Câmara aqui, poderíamos deixar a porta aberta, ligar a ventilação para circular cada vez mais o ar. Obrigado e parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Kirsch. Vereador Enio. Obrigado, vereador Denir, pela parte. Realmente, hoje, eu estive lá também na coletiva com o prefeito. Quero parabenizar ele pela essa atitude tomada, hoje que ele fez a coletiva lá, que fez o decreto. Realmente, agora, eu venho falar sobre um pouco do Campeonato Municipal de Carlos Barbosa. Neste exato momento, lá na Liga de Carlos Barbosa está sendo feita uma reunião, porque o campeonato começaria domingo agora, próximo domingo. Então eu gostaria que os presidentes dos clubes e a Liga tomassem essa atitude também de cancelar, mas como é subvencionada também a Liga pelo município, eu acredito que também vão tomar essa atitude de cancelar o campeonato. Eu quero dizer para os atletas, como eu faço bastante parte do futebol de Carlos Barbosa há muito tempo, que eles entendam também que a gente sabe que os atletas querem jogar, né? Mas que eles entendam também que é uma causa que tem que ser bem revista, porque se chegar domingo e tiver 2, 3 atletas com problema, pode ser só gripe, mas aí começa a complicar dentro também das competições, né? Então eu gostaria que o presidente da Liga e os clubes, os presidentes dos clubes que hoje estão em reunião lá, que pudesse também cancelar o campeonato municipal. É isso, obrigado, presidente. Obrigado, vereador Enio. Senhora presidente, vereadora Lucilene. Sim, obrigada, vereador Denir, pela parte. Então, falando agora como servidora pública, trabalhando na farmácia municipal, né? A gente viu hoje o número elevado de pessoas a mais que passaram pelo centro de saúde, né? Pela farmácia municipal. Bem como o colega falou e o prefeito falou hoje à tarde, da gente ter cautela, né? De procurar, quando realmente for aqueles sintomas, enfim, né? Quanto mais, eu penso que quanto mais a gente puder evitar esses locais, melhor vai ser. E na farmácia também vão ser adotadas algumas medidas, né, com álcool gel, enfim, ventilação, então um ambiente aberto, bem ventilado. E seguindo o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores também
está cancelando 2 eventos agora, que teriam agora na próxima quinta-feira, dia 19, e no dia 27. Então, esses 30 dias vai ficar seguindo, então, a mesma conduta que o Poder Executivo. E, como eu falei hoje, se Deus quiser, isso logo vai se resolver. Como na China, como o senhor trouxe, né, os casos já estão diminuindo, então a gente vai ter como fazer esses eventos posteriormente. Logo também vão ser abertas as vacinas da gripe, né? Também o pessoal vai informar para agendar as vacinas, para também não formar essa aglomeração de pessoas. Então, com certeza, se cada um fizer a sua parte, como o senhor falou, tudo vai se resolver da melhor forma. Obrigada, vereador. Obrigado, quero agradecer a parte dos colegas e dizer que não é um momento de pânico. Aqui é uma conscientização, é trazer a informação do que está acontecendo e conscientizar a população para que faça a sua parte. Cada um cuidando de si, pensando no outro. É isso que tem que ser feito. Como eu falei antes, se alguém chegar de fora, no nosso município, fique em quarentena de 7 dias. Não vá visitar ninguém, principalmente pessoas de idade, porque pode ter vindo com o vírus. As pessoas de Carlos Barbosa que não tiveram contato ainda com ninguém que veio de fora, talvez não precise se preocupar tanto, porque o vírus ele não se espalha pelo ar. Por enquanto não temos essa informação. Tem que ter um contato, tem que encostar em algum lugar que talvez tenha sido dado um espiro e ter ficado ali depositado. Então, assim, não é motivo de pânico, é simplesmente uma conscientização para que cada um faça a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos passar por esta crise que temos, talvez sem sofrer tanto. É isso que nós queremos. E também sugerir às entidades que cancelem os seus eventos. Sugiro que cancelem as festas agora, cancelem os eventos. Não vamos pensar no financeiro. Vamos perder um pouco agora, só para concluir, presidente. Perder um pouquinho agora, mas para lá no futuro não gastar muito mais e perdermos muito mais. Ou quem sabe, perder uma vida. Que isso custa muito mais caro. Obrigado, presidente.